Você já se perguntou o que faria se, no silêncio da madrugada, alguém batesse na sua porta? Não uma batida comum, mas uma sequência lenta, cadenciada, como se a própria morte estivesse avisando que chegou. Agora imagine que isso acontece numa noite de lua nova, na escuridão total, em uma cidade onde todos parecem saber de algo, menos você. É sobre isso que vamos falar hoje. Uma história que vai além de qualquer lenda urbana, porque quem viveu para contar garante a figura pálida realmente bateu à sua porta. Tudo começou em uma pequena cidade chamada Vale Escuro, encravada entre colinas e florestas densas. Ali, a lua sempre parecia menor e as noites mais pesadas. Clara, uma professora de 29 anos, havia se mudado há poucos meses. Ela queria uma vida tranquila, longe do barulho da cidade grande. Mas ninguém a avisou sobre as regras silenciosas que todos seguiam por ali. Na primeira semana, Clara notou que as casas ficavam completamente fechadas, depois das 9 da noite, portas trancadas com correntes, janelas tapadas com madeira grossa e velas acesas dentro de cada lar, como se a eletricidade fosse proibida. Ela pensou que fosse apenas um costume local, até ouvir o primeiro aviso. Senhorita Clara, nunca, jamais abra a porta durante a lua nova. Quem disse isso foi Dona Marilda, uma senhora de olhos fundos e mãos sempre trêmulas. Ela morava na casa ao lado e parecia ser a única pessoa que se aproximava de Clara. Clara riu. Achou que fosse uma superstição boba. Mas Dona Marilda não riu de volta. Se ele bater, finja que não ouviu. Ele só vai embora se achar que a casa tá vazia. Naquela noite, Clara foi dormir cedo. Mas às 2h47 da manhã, algo quebrou o silêncio. Toc, toc, toc. Trust. Batidas fortes. Clara abriu os olhos, o coração disparando sem motivo aparente. Ela tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas o vento. Então ouviu de novo. Toque, toque, toque. E uma voz, baixa, arrastada, quase um sussurro. Eu posso entrar? Tá tão frio aqui fora. Clara congelou. A voz era estranhamente calma, masculina, mas havia algo errado. Ela se levantou e olhou pela janela do quarto, puxando a cortina apenas alguns centímetros. Foi quando o viu, uma figura alta e pálida, magro, como um cadáver, com roupas antigas, cobertas de terra seca. Ele não se mexia, apenas ficava ali, diante da porta, esperando o detalhe mais perturbador. Seus olhos, ou a ausência deles. 2 buracos escuros, onde deviam estar os globos oculares. Clara recuou, engolindo em seco. Então a voz ecoou novamente, dessa vez mais próxima, quase dentro da cabeça dela. Eu posso entrar? Só por esta noite? Nos próximos minutos, a tensão aumenta. Clara percebe que a figura não só está batendo, mas arranhando a madeira com unhas longas e amareladas. Ela pega o celular, mas não há sinal. As luzes começam a piscar, e o ar na casa fica gelado como um freezer do lado do forá. O homem pálido inclina a cabeça para o lado, como se estivesse ouvindo cada respiração dela. De repente, uma notificação aparece no celular. Deixe-me entrar. O celular desliga sozinho. Cliffhanger para a transição. O som das batidas recomeça, dessa vez mais rápidas, mais violentas. E então, silêncio mais. Quando Clara pensa que ele se foi, ela ouve um leve estalo, vindo da porta dos fundos. O estalo na porta dos fundos ecoou pela casa como um trovão. Clara recuou, o coração batendo tão forte que parecia querer rasgar seu peito. A mão trêmula foi até a boca para conter um grito, e seus olhos se fixaram na direção da cozinha.
Lá, uma maçaneta girava lentamente. Não pode ser. Eu tranquei todas as portas, tranquei. Ela repetia para si mesma, mas o som metálico da maçaneta insistia, lentamente, girando, até que parou. Silêncio. Por um instante, Clara ousou acreditar que estava segura. Mas então, ouviu um sussurro, mais próximo. Desta vez, tão baixo que parecia roçar o seu ouvido. Eu sei que você está aí. Deixe-me entrar. Ela recuou um passo, depois outro, até encostar na parede do corredor. O frio, que percorria a casa, fazia sua respiração se condenser no ar. Foi nesse momento que percebeu. O som da maçaneta vinha, agora da porta do porão. Clara nunca teve coragem de descer ali desde que se mudou. O porão era úmido, com cheiro de terra e mofo, mas naquele instante, o som era claro. Clique, clique, clique. Era a fechadura sendo forçada por dentro. Como? Ele não pode estar lá embaixo? Eu tranquei tudo. Ela pensou em ligar para a polícia, mas o celular estava morto. Tentou o telefone fixo, linha muda. Foi até a janela da sala. Espiou pela fresta das cortinas. O homem pálido ainda estava na varanda da frente, imóvel, como uma estátua coberta de névoa. Se ele estava lá fora, quem estava no porão? Subitamente, uma batida tão forte veio da porta do porão que a casa inteira tremeu. Clara soltou um grito abafado e correu para o quarto, trancando-se lá dentro. Pegou uma cadeira e a empurrou contra a maçaneta, tentando criar uma barreira improvisada. Do outro lado da porta, a voz arrastada murmurava: "Posso sentir seu medo. Você não consegue me impedir." Entoou. Som cessou. Por longos minutos, Clara ficou encolhida no canto do quarto. Apenas o som de sua própria respiração preenchia o ambiente. Até que ouviu algo diferente. Um som suave, quase como dedos batendo levemente na janela. Ela se virou lentamente, e o sangue gelou em suas veias. A figura pálida estava ali, do lado de fora da janela do segundo andar, sem lógica alguma, para estar naquela altura. Ele sorria, ou pelo menos parecia sorrir, apesar da ausência de lábios. Seus dentes eram muitos demais longos de mim, e vibravam como se estivessem vivos. "Deixe-me entrar, Clara. Eu não vou machucar você." Ainda. Ela tapou os ouvidos, começou a chorar baixinho, balançando o corpo para frente e para trás. Mas a voz agora soava dentro de sua mente. "É inútil. Você já me deixou entrar." Quando olhou nos meus olhos, o som de passos pesados agora ecoava pelo corredor da casa, como se alguém menos, ou algo, estivesse andando em direção ao quarto, arrastando unhas na parede, deixando um rastro de marcas profundas na madeira. Clara segurou a respiração, mas a maçaneta do quarto começou a girar lentamente. A maçaneta girava devagar, tão devagar que cada estalo do metal parecia um trovão no silêncio da madrugada. Clara se encolheu ainda mais no canto, as mãos pressionando os ouvidos, mas a voz continuava ecoando dentro de sua cabeça. "Não adianta se esconder. Você já me deixou entrar." Um clique suave soou quando a maçaneta completou a volta. A porta rangeu, e uma mão pálida, de dedos alongados e unhas negras como carvão, passou pela fresta. Clara conteve um grito e se arrastou até a cama, tentando se enfiar debaixo dela. Mas antes que pudesse se mover, a voz falou mais alto, como um trovão dentro de sua mente: "Você me viu, e agora eu vejo você." A porta abriu completamente. Não havia mais nada humano naquela coisa. A figura pálida se ergueu à entrada do quarto, tão alta que sua cabeça tocava o batente. Os olhos, ou melhor, os buracos onde os olhos deveriam estar, escorria um líquido preto e espesso que gotejava no chão. E o sorriso agora se estendia de uma orelha a outra, revelando fileiras e mais fileiras de dentes pontiagudos.
Clara sentiu o ar gelar. A respiração ficou pesada, quase impossível. Então, pela primeira vez, ela ouviu a risada da criatura, um som gutural, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Mas, subitamente, outra voz surgiu, fraca, trêmula, vinda do corredor. Clara, não olhe para ele. Era Dona Marilda. A velha vizinha se apoiava no batente da porta, com um crucifixo na mão. Seu rosto estava pálido, mas os olhos ardiam de determinação. Você precisa fechar os olhos. Agora, Clara obedeceu, instintivamente. Cobriu o rosto com as mãos e se encolheu ainda mais. O som da risada cessou por um instante, e então, a voz da entidade se tornou uma mistura de sussurro e rugido. Velha, tola, isso não vai salvá-la. Clara ouviu passos pesados avançando pelo quarto. Ouviu também o som de algo sendo arrastado, talvez unhas enormes riscando o assoalho. E depois, um grito. O grito de Dona Marilda. Quando Clara finalmente criou coragem para abrir os olhos, o quarto estava vazio. Nenhum sinal da velha. Nenhum sinal da criatura. Apenas o crucifixo jogado no chão, coberto de sangue. No silêncio que se seguiu, Clara ouviu algo vindo do porão. Vozes. Muitas vozes. Sussurrando seu nome. Clara, Clara, como um coral de almas perdidas. Ela percebeu que, para acabar com aquilo, teria que descer até o porão. Mas, ao abrir a porta, que levava para baixo, sentiu o ar frio e denso, como se estivesse entrando em outro mundo. E gravado na parede de tijolos, com letras feitas de sangue seco, havia uma mensagem uma vez aberto, nunca mais fechado. O ar no porão era denso, quase sólido. Clara descia os degraus de madeira rangentes com um coração martelando no peito. A cada passo, os sussurros ficavam mais altos, como se uma multidão esperasse lá embaixo. Clara, venha, venha. A escuridão era quase total, exceto por uma fraca luz vermelha que parecia pulsar no fundo do porão. Aos poucos, seus olhos distinguiram formas, sombras, corpos imóveis pendurados no teto como casulos. Dona Marilda estava entre eles, o rosto congelado, num grito de terror. Clara tentou recuar, mas uma força invisível a puxou para dentro do porão. A porta se fechou sozinha com um estrondo, mergulhando-a no breu. E então, ele apareceu. A figura pálida surgiu da escuridão como se fosse feita dela. Agora, seu tamanho era ainda maior, tocando o teto baixo do porão. Seus olhos negros gotejavam um líquido espesso que queimava o chão ao cair. E aquele sorriso infinito parecia vibrar, como se estivesse vivo. Você desceu até mim, Clara. Agora, você pertence a este lugar. A voz ecoava em todas as direções, vibrando dentro de seu crânio. Clara gritou, mas o som não saía. Tentou correr, mas o chão se transformou em uma massa viscosa que prendia até os joelhos. Do teto, os casulos começaram a se abrir lentamente. Rostos pálidos, sem olhos, surgiam um a um, todos murmurando: agora somos dele, agora você também é. A última coisa que Clara viu foi o rosto da figura pálida, bem à sua frente, os dentes se estendendo como agulhas afiadas. E então, escuridão. Na manhã seguinte, a polícia local foi chamada após vizinhos notarem que a porta da casa de Clara estava escancarada. Lá dentro, tudo parecia normal, exceto pelo porão. Nenhum oficial ousou descer mais do que alguns degraus. Diziam, ouvi sussurros, chamando cada um pelo próprio nome. E uma sensação sufocante, como se algo os observasse do breu. Clara nunca mais foi vista. Nem Dona Marilda,
nem ninguém que desapareceu naquela cidade durante as noites de lua nova. Encerramento sombrio para o vídeo. E dizem que a cada lua nova, o visitante escolhe uma nova casa. Ele bate 3 vezes e sussurra, com uma calma arrepiante: posso entrar? Se você ouvir, não responda. Não se mova, não respire alto, porque se ele souber que você está lá, Volca também nunca mais será visto. Se você chegou até aqui, lembre-se de manter as portas trancadas na próxima lua nova e conte nos comentários: você deixaria o visitante entrar? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e assistir o próximo relato aterrorizante que está aqui na tela. Mas pense bem, talvez ele também esteja ouvindo.